Comunicação. Como me comunicar melhor com a minha esposa, meu esposo, com meus filhos, ou com o patrão, com minha empresa, colaboradores. Religioso, como se comunicar melhor com as pessoas que você quer transmitir a mensagem que você tem. Seja digital, fisicamente, como você se comunica melhor é o tema do vídeo de hoje, como prometido no penúltimo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui eu falo sobre comunicação, oratória, vendas, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, algo que nos faz promover vídeos como esse. Tem muitas pessoas que não conseguem falar na frente de uma câmera. Eu vou falar por que isso acontece e como você resolve isso também. A maioria das pessoas, assim como eu, aprendem na raça como se comunicar melhor. Então elas não têm um passo a passo. Hoje eu vou passar para vocês um passo a passo. Se você é um adolescente, por exemplo, idade escolar, que você precisa apresentar trabalhos na frente, eu vou falar para vocês da experiência pessoal minha. Eu tinha uma dificuldade enorme com isso. Tanto é que depois também, para chegar em menininhas e etc., eu sempre fui muito tímido. Eu já quero quebrar esse mito de vez. A timidez não é empecilho para você se desenvolver na comunicação. Exemplo, eu. Ainda sou tímido, mas eu me coloco em situações desconfortáveis até o ponto do desconfortável se tornar confortável para mim. É um dos passos que eu vou falar para vocês agora. Passo número 1, mentalidade. Nesse ponto, tem dois tipos de comunicadores, dois tipos de mentalidade que atrapalham muito no desenvolvimento da sua comunicação. Número 1, a mentalidade agradadora. Eu quero agradar a todos e eu sou uma pessoa muito boazinha, não sei dizer não. Então, quando eu vou falar em público, eu tenho medo de expressar minha opinião, expressar a minha voz em público, para não ser julgado. Às vezes, machucar alguém, às vezes, contrariar alguém, machucar alguém com a sua opinião e etc. O segundo é o perfeccionista, que é mais um ponto que eu tive que corrigir. Fazer vídeos como esse. Por que tem cortes no meio desses vídeos? É porque eu gaguejo ou que eu esqueço o conteúdo que eu vou dizer? Não. Necessariamente, pode ser que sim, algumas vezes acontece isso. A maioria dos cortes é por perfeccionismo. Vou errar, é óbvio que você vai errar. Perfeccionismo pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento da comunicação, de querer ser perfeito demais para se expressar. Segundo passo, mudar também os hábitos de leitura, de estudo. Você tem que estudar. Qualquer área que você vai se desenvolver, seja venda, seja comunicação, seja parte espiritual, mental, familiar, você vai ter que estudar. Você vai ter que assistir cursos, ler livros. Um livro na minha biblioteca e eu não estou aqui nela hoje, estou gravando em outro local, então eu vou passar na tela para vocês um livro que me ajudou muito, bem simples, bem rápido de leitura, que vai te passar uma visão mais ampla do que eu estou falando aqui para vocês. E aí entra o ponto, o que estudar? Eu colocaria o ponto principal aqui, eu vejo muitos professores de oratória dizendo isso, sobre stand-ups. Um cara que faz stand-up, como o Whindersson Nunes, que eu sou fã, não somente pelo profissional que ele é, mas também pela parte de boxe, que é uma coisa que nós temos em comum. Comecei a treinar boxe na época que ele começou a postar vídeos e treinar também. Eu estava recente no boxe e foi uma pessoa que me inspirou bastante, porque mesmo sendo um cara grande na sua área, com muito alcance, com muita influência, com muito dinheiro, ele se expôs a público para levar soco na cara, para apanhar lá do Popó, e também lutou muito bem, se desenvolvendo, e nós vemos aí, quem acompanha ele, a evolução dele no esporte também, que é um cara que tem que tirar o chapéu, não somente como profissional na parte dele de vídeos que ele começou, depois stand-ups, mas também nessa parte de vida de forma geral. Ele é um cara que transmite muita dedicação, foco, disciplina é a palavra. Então estude stand-up. O que é um stand-up? É um cara ou uma mulher na frente de um público com o microfone na mão. Não tem slide, não tem nada para entreter o público fora o que ele está falando. Ele tem que saber muito bem expressar o que ele está falando ali, com gatilhos mentais. O terceiro passo a passo que eu vou citar para você está em os gatilhos mentais, para entreter o público o tempo todo da sua apresentação. Pessoas vão sair para ir no banheiro, criança vai chorar, e mesmo assim ele continua com a sua oratória, então tem que tirar o chapéu para qualquer pessoa que faz stand-up. Dentro dessa amplitude de estudo, você vai estudar rapport, como você criar conexão com quem está te ouvindo. Seja na frente de um vídeo, na frente de uma pessoa, de duas, de 10, de 15, de 20 pessoas. Segundo, canais de acesso para você conseguir essa conexão. O ponto intercala com isso que é o storytelling. Contador de histórias. Porque Jesus Cristo, ele conseguiu com a sua voz, sem microfone, sem vídeo, sem alcance que nós temos hoje, uma influência tão grande e até os dias de hoje. Primeiramente, excluindo a parte religiosa e espiritual, que é a mais importante, eu acredito,
Mas na parte de pessoa, o que ele fazia de melhor? Contava histórias, as parábolas, ele entretia o público, ele atraía para si, criava rapport. É um grande exemplo de storytelling. Quarto ponto, gatilhos mentais. Como você consegue entreter um público numa venda? Esses caras que fazem palestra gratuitas para depois vender um livro, um curso, como que eles entretem o público? Com gatilhos mentais. Um gatilho mental foi usado nesse próprio vídeo no começo, que é o principal ponto de entreter o público, de prender você nesse vídeo para você assistir o conteúdo todo, foi colocar curiosidade. Eu falar de comunicação na frente de vídeo, nas redes sociais, para uma palestra, apresentação de trabalho, ou seja, você criou uma curiosidade, um gatilho mental que eu usei para assistir esse vídeo e aprender aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês. Quinto, estude arquétipos, que é como utilizar o universo simbólico de forma coletiva no inconsciente das pessoas para atrair a sua atenção. Sexto, infoentendimento. Enterte o seu público com brincadeiras, com piadinhas, com histórias, como foi falado. Parar dopamina no público que te ouve. Sétimo e não menos importante, escutativa. Como aprender a ouvir melhor as pessoas. Você assistir um vídeo, você se atrair para um conteúdo ou estar na frente de uma pessoa e ser um bom ouvinte é o que mais falta nos dias de hoje. Tanto é que a profissão de psicólogos, psiquiatras, não tirando o mérito deles, e pelo contrário, eu acho necessário, muito necessário a saúde mental para as pessoas e para isso profissionais capacitados, mas a maioria das pessoas, eu poderia dizer assim, eu não estou falando baseado em estudos, mas acredito nisso, talvez se eu estiver errado pode colocar nos comentários, seja pessoas que procurem esses profissionais por motivos de não ter um bom ouvinte, às vezes até o seu parceiro, parceira. E aí num profissional desse, ele pode falar à vontade que a pessoa vai estar ouvindo com atenção, às vezes anotando ali o que está sendo dito. Então é muito importante para você, bom comunicador, aprender a escutar também, ouvir as pessoas. A coisa mais chata que tem é você estar numa roda de amigos, de familiares e tem uma pessoa que ela quer falar e a hora que você vai falar alguma coisa ela fica te corrigindo, fica te interrompendo, é muito chato isso. Vendedor, você pai, mãe, filho, você tem que desenvolver isso, professor, pastor, a boa comunicação com os seus ouvintes. Terceiro agora, para encerrar, networking, as pessoas que você se conecta. Quais são as pessoas que você tem como parâmetro na parte de comunicação? Eu falei para vocês de Jesus Cristo, que é o principal meu na parte de comunicação. Eu sou fã do Whindersson Nunes, mas não é meu ídolo. O ídolo somente Jesus Cristo. O Whindersson na parte profissional me inspira. Ache pessoas que te inspirem. Você não tem necessariamente que ser amigo do Whindersson, você pode assistir vídeos dele. E as pessoas que você mais acha que se comunica melhor com as pessoas, no público geral, na parte digital, que é o segundo ponto, a comunicação digital, abre uma câmera, comece a fazer vídeos. Ponto, prática constante. Você não aprende a nadar lendo um livro ou andar de bicicleta, você aprende fazendo. Assim como a comunicação, você tem que estar a todo momento apto a falar em público. Você está numa convenção, você está num evento, pediram para fazer perguntas, faça pergunta, nem que seja uma pergunta que você ache que é boba, mas você vai estar se estimulando a estar numa situação desconfortável e como eu falei no começo do vídeo, você tem que aprender, assim como eu aprendi, a ficar confortável com o desconfortável. Fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, fazendo esse vídeo e outros que eu já fiz, com outros conteúdos, outros temas, para mim é uma vitória olhando vídeos lá atrás, a gagueira e não conseguir se expressar, ficar vermelho. Então isso é desenvolvido na prática. Você precisa estar praticando a comunicação e aproveitando as oportunidades que a vida te dá para se comunicar melhor. E pode ter certeza que isso vai te ajudar como pai, como mãe, como filho, como amigo, como professor, como pastor, qualquer cidadão, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, dizendo aqui. De nada adianta o médico que sabe muito conteúdo, ele estudou muito, ele é um excelente médico, mas não consegue se comunicar bem com seus pacientes. Advogado que sabe tudo sobre leis, mas a comunicação é péssima, não consegue expressar algo em público, num tribunal e etc. Vendedor, e não se engane, se você trabalha numa empresa, você se vendeu para estar aí. Então você que é empregado, trabalha de colaborador numa empresa interna também é um vendedor. Um pai é um vendedor, um filho é um vendedor. De relacionamento envolve vendas. E o vendedor, óbvio que precisa se comunicar com os seus clientes, com os seus amigos, com os seus familiares de forma muito bem expressada. Ponto muito importante se você é advogado, médico ou qualquer outra profissão que exige um estudo mais avançado. Nunca utilize de linguagem técnicas formais demais
para um ambiente, um público que não é aquele que estuda o mesmo que você. Porque se torna algo também muito arrogante. A pessoa começa a utilizar uma linguagem que nós chamamos de juridiquês para se dizer melhor, superior a outras pessoas por falar daquela forma, mas na verdade você está se queimando porque você não está sendo compreendido pelo seu público. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo também que eu me inspiro muito na fala a comunicação dele, atração de público, ele fala que se você não é compreendido pelas pessoas que te ouvem, você não fez um trabalho bem feito. O seu livro, a sua palestra, o seu vídeo, toda a comunicação exige pensar do outro lado, quem está do outro lado, como ele vai entender e interpretar o que você está dizendo. E é óbvio que sempre você pode ser interpretado de formas erradas e diferentes, de opiniões, pessoas são diferentes, mas estou falando de linguagem, você utilizar linguagem mais abrangentes para a atração do público. Esse foi o maior vídeo desse treinamento gratuito de vendas, mas é o mais importante, a questão da comunicação, como você se desenvolver. E no próximo vídeo, para você que está inscrito aqui no canal, já deixa o sininho ligado para você receber esse tipo de conteúdo. Eu vou passar 10 técnicas de vendas para você desenvolver junto ao seu cliente, no seu ambiente de trabalho, para você que é vendedor ou vendedora. Espero ter contribuído com você nesse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.